Eu sou Giovanni de Souza e eu ajudo especialistas a irem de aprendiz a mago da oratória, que é falar em público, excepcionalmente claro, persuasivo, com espiritualidade e mais de 90% de aprovação na sua comunicação. Hoje eu trouxe aqui para você um dos maiores problemas a ser enfrentado pelo comunicador: o medo de falar em público. Como perder o medo de falar em público, Giovanni? Eu vou dizer que controlando ele, porque o medo, ele é uma emoção básica de todo ser humano. Então, o medo sempre vai fazer parte da vida humana. O ser humano sempre vai ter medo. Por quê? Porque o medo é uma emoção. E as emoções, elas estão dentro de nós por dois motivos. Um, para nos proteger, e outra, para que tenhamos prazer. Então, sempre que você tiver uma emoção, ela virá para proteger você ou para gerar prazer. Então, todas as emoções, elas não foram criadas para prejudicar você. Mas se você não entender como elas funcionam, elas travam você. E na busca de tentar proteger você, ela acaba muitas vezes prejudicando você. E hoje eu trouxe aqui um modelo diferente de aula, através do desenho, através da grafia, através dos símbolos. Eu vou mostrar para você como que funciona o medo dentro do nosso cérebro. Olha o desenho que eu fiz para você aqui. Fiz um desenho para mostrar para você o medo em ação. Como que é o funcionamento do seu cérebro com relação a essa emoção que é o medo. Então, o que é uma emoção, Giovanni? Na verdade, emoção é uma energia. Quando nós vamos procurar no dicionário, emoção diz assim, que são impulsos neurais carregados de energia que move o organismo para ação. Então, uma emoção é uma energia que vai mover você para o prazer ou mover você para se proteger. E sempre que nós tivermos, então, uma emoção, o nosso corpo também vai reagir. Porque essa emoção, ela vai gerar uma carga de energia, essa energia vai percorrer pelo seu corpo. Olha esses pontinhos aí no desenho vermelho e azul, esses pontinhos vermelho e azul é a energia da emoção percorrendo o seu corpo. E sempre que você, então, tiver um sentimento, é o seu corpo que está em ação. E o sentimento, na verdade, é a emoção processada. Então, sempre que eu tiver uma emoção no meu corpo, processada essa emoção, é um sentimento. Então, você diz assim, eu estou sentindo. Então, quando você estiver com medo, você vai sentir, muitas vezes, dor de barriga, vai sentir uma tremedeira, vai sentir as mãos geladas, vai sentir. Sentir é corpo. Então, emoção é mente, é cérebro, sentimento é corpo. E agora eu vou mostrar para você algumas coisas importantes. Então, a primeira coisa importante, nós já descobrimos que o medo é uma emoção. E emoção é energia. E tem 3 tipos de medo. Então, agora mais uma informação. Tem 3 tipos de medo. O medo real, e esse é o medo que é para nos proteger, medo real, para nos proteger de acidente, para nos proteger de situações que colocam o corpo em risco. E a emoção é muito interessante também, que se eu perguntasse para você assim, tá bom, Giovanni, dê um exemplo de emoção que era para me proteger. O medo é uma delas, o nojo, por exemplo. O nojo é uma outra emoção. O nojo é uma proteção para você não comer alguma coisa estragada. Então, para proteger o seu organismo, o nojo é uma emoção que vai fazer você reagir.
E as emoções, Giovanni, que dão prazer, alegria, felicidade, são emoções que dão prazer. Então, quando eu estou lidando com o medo, tem o medo real, então, que é para nos proteger, mas tem outros dois tipos de medo, que é o medo irreal. E o medo de falar em público, eu vou mostrar hoje para você que o medo de falar em público é o medo irreal, que eu posso dizer que ele é irracional. E o que é o medo irreal, Giovanni? É o medo imaginário. E também tem o medo desproporcional, que daí é um tema de um outro vídeo. O medo desproporcional é aquele medo que precisa de ajuda, que se transforma depois numa fobia social, que é o medo de estar em público, de ser humilhado, o medo de ser, de certa forma, criticado por uma apresentação em público. Mas quando ele é desproporcional, ele se torna uma fobia, daí precisa de ajuda profissional. Aí eu vou mostrar para você depois um método e uma técnica lá no outro vídeo que eu vou falar daí sobre o medo desproporcional. Mas hoje eu vou falar sobre o medo irreal. O medo de falar em público é o segundo tipo de medo, o medo irreal. Então, nós já sabemos o que é o medo, que é uma emoção. Nós sabemos que a emoção do medo, ela gera energia no corpo, e a energia no corpo são os sentimentos, que é essa emoção sendo processada. São os sintomas do medo. Os sintomas do medo do nosso corpo são o sentimento. E sabemos, então, que tem três tipos de medo. O medo real, o medo irreal, que é o imaginário, e o medo de falar em público é esse medo irreal e imaginário, e o medo desproporcional. Então, antes agora, eu vou mostrar para você, antes de seguir nas informações, eu vou mostrar algumas coisas que é importante para você. Ó, a primeira informação, eu vou mostrar para você que no seu cérebro e no meu cérebro, nós temos centros de controle. E o primeiro centro de controle que nós temos no nosso cérebro é o centro de controle operacional. Então, vou colocar aqui, centro de controle operacional. O segundo centro de controle que nós temos no nosso cérebro é a central das emoções. Vou colocar aqui, central das emoções. É o segundo centro de controle no nosso cérebro. O terceiro centro de controle do nosso cérebro, a central lógica. E depois da central lógica, nós temos o simulador de experiências. Simulador de experiências, Giovanni? Vou mostrar para você. E temos também no nosso cérebro o arquivo das experiências. Vou colocar aqui, arquivo das experiências. E temos também no nosso cérebro um simulador imunológico psicológico. Hoje, Giovanni, que complicado isso. Calma, já vou explicar. Ó, então, nós temos o Centro de Controle Operacional, CCO. Nós temos a Central das Emoções, CE, Central das Emoções. A Central Lógica, o Simulador de Experiências, o SE, o Arquivo de Experiências e o Simulador Imunológico Psicológico. Ei, Giovanni, o que é esse negócio aí? Agora eu vou explicar para você, presta atenção. Ó, eu vou contar uma história. E nessa história, eu vou fazer essa máquina entrar em funcionamento, para você ver como que vai funcionar o cérebro. Tenta imaginar o seguinte, ó, você está aqui, vou colocar você aqui, ó. Você vai estar aqui está você, tá? E você está assistindo um filme na televisão, de noite, você está sozinho, assistindo um filme, está tudo um silêncio lá fora. Você começa a ficar sonolento assistindo televisão, fica deitado no sofá, está sozinho, você é um silêncio total. E de repente, você escuta um barulho na peça da sala do lado da sua casa, um barulho na janela. E quando você escuta o barulho na janela, os cachorros começam a latir. Ó.
Imediatamente, você escutando o barulho na janela, você acorda rapidamente, o seu corpo inteiro acorda rapidamente. E o seu cérebro, de imediato, o seu centro de controle operacional, que escutou o barulho na janela, ele rapidamente, ele envia uma informação para a central de emoções, aqui por cima. Ele envia rapidamente uma informação para a sua central de emoções dizendo assim: você está em perigo. E quando ele diz você está em perigo, imediatamente a emoção do medo, ela entra em ação. E ela rapidamente ela envia para todo o corpo uma substância que é uma energia, nós vamos chamar essa substância de hormônio. E essa substância, o nome científico é adrenalina e noradrenalina. Ele envia o centro de controle. Mas como que ele envia, Giovanni? Aí eu vou mostrar para você como que o centro de controle sabe disso. Aí eu vou colocar aqui para você. Olha, mais uma informação. Aqui, aqui está a central de informação do seu cérebro, que vai informar o seu cérebro tudo aquilo que vem externo. A visão, a audição, o tato, o olfato, a gustação, pensamentos externos, palavras externas, informações externas, elas entram na recepção do seu cérebro através dos seus sentidos básicos. E essa informação, ela sempre vai ser processada no centro de controle operacional. Então você recebe uma informação, você está lá assistindo televisão, e alguém bateu na janela e deu um barulho lá fora. O seu cérebro recebe essa informação, automaticamente ele envia para a central das emoções, envia para a central lógica, envia para o simulador de experiências, que vai buscar no arquivo de experiências o que é esse barulho. Pum, 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 ó. Você está dormindo quase e escuta um barulho desse na janela. Rapidamente você se liga e ele busca uma informação na central lógica, diz assim, o que é isso? Aí a central lógica rapidamente pede para o simulador de experiência perguntar assim, que barulho é esse? Vai lá no arquivo de experiência e ele diz assim, é muito pouca informação, escuta mais um pouco, mas fica ligado, encontra alguma coisa para se defender, vê se tem um objeto aí, tem revólver, tem uma arma, tem uma pedra, um pau, arruma alguma coisa. Você olha já rapidamente alguma coisa para defender. O medo é para a defesa, para se esconder, para você atacar ou para você fugir. Então, a batida acionou a central de controle rapidamente informou, só que numa fração de segundos, as emoções já envia para todo o corpo a adrenalina e a noradrenalina para deixar o seu corpo ligado. Então, seus músculos ficam rígidos, as suas mãos ficam rígidas, as suas pernas, o seu corpo inteiro fica pronto para agir. Esse centro de controle operacional é o centro de controle que protege o seu corpo. Ele envia, então, para a central das emoções, que rapidamente envia para todo o corpo para você ficar ligado. Aí, a central lógica diz assim, preciso de mais dados. Preciso de mais informação. Aí, logo depois, você diz assim, levanta. E daí, a central de controle diz assim, eu não consigo. Por quê? Porque eu estou paralisado. Eu estou paralisado com o medo. O meu corpo inteiro ficou paralisado. Então, respira. Respira um pouco, rapidamente, e fica atento. Vai lá espiar. E aí o silêncio total, não tem mais nada. Aí daqui um pouquinho você escuta de novo. Mais uma batida. E seu corpo fica ligado de novo. Mais uma carga da central de emoções, enviando energia, se necessário, para você lutar, ou para você fugir, ou para você, de alguma forma, se defender. Aí a central lógica diz assim, espia e liga a luz. Aí você vai lá, espia e vê a cortina se mexendo. Aí a central de emoções informa a central de controle que a cortina está se mexendo. Daí vai lá a informação para a central lógica, diz assim, a cortina se mexeu. O simulador de experiências
envia o arquivo e diz assim, ó, batidas na janela e cortina se mexendo. A central de experiência devolve para a central, para o simulador. O simulador diz para a central lógica, diz assim, preciso de mais informação. Liga a luz. Aí o centro de controle recebe informação para as mãos e as mãos vão lá e ligam a luz. Quando você liga a luz, você vê que, na verdade, a batida é um galho que está o vento lá fora, empurrando contra a janela, e você vê o galho batendo na janela. Quando você olha o galho batendo na janela, os seus olhos vendo isso, ele informa a central das emoções, dizendo assim, não precisa mais enviar nada de energia, é o galho. Informa a central lógica, diz assim, é um galho. Vai para o simulador de experiência, diz assim, batida, janela, cortina se mexendo, luz acesa, o vento batendo o galho. O arquivo de experiência diz assim, não é perigoso. Volta para a experiência, diz assim, central lógica, não é perigoso. Aí informa o centro operacional, só que o seu corpo está todo cheio de energia já. Está todo cheio de energia. Daí você relaxa, senta no sofá e diz assim, graças a Deus. Só que o que acontece? Todo o seu organismo recebeu uma carga de hormônios extremamente alta e fez todo o seu organismo entrar em atividade para defender você. Isso faz com que todo o seu organismo entre em ação para um medo irreal. Mas esse medo irreal você não sabia. Até então você estava deitado, você estava assistindo um filme e você não sabia que era um galho batendo na janela. Agora eu vou trazer essa experiência para o medo de falar em público. Você está sentado e alguém vai dizer para você assim, ei, Giovanni, você precisa fazer uma entrevista na televisão. Imediatamente, quando alguém diz assim, Giovanni, ó, uma informação externa, chega dizendo assim, Giovanni, chega no centro de controle operacional. Você precisa fazer uma entrevista para a televisão. O centro de emoções rapidamente avalia, entrevista para a televisão, vai para a central lógica, entrevista para a televisão, vai para o simulador de experiência, entrevista na televisão, vai para o arquivo de experiência, diz assim, o que é uma entrevista na televisão? O arquivo de experiência diz assim, é uma oportunidade, Giovanni. Informa, então, para o simulador de experiência, informa para a central lógica, uma oportunidade. Não precisa enviar nenhuma emoção para o corpo, é uma oportunidade. O corpo relaxa e você vai lá fazer a sua entrevista. Agora, se você nunca fez uma entrevista para a televisão, quando chega uma informação que você vai fazer uma entrevista para a televisão, vai para a central de emoções, entrevista para a televisão, vai para a central lógica, o que é uma entrevista para a televisão? O simulador de experiência pergunta para o arquivo diz assim, cara, isso é uma ameaça, você vai se ferrar. Você nunca fez entrevista para televisão, informa para a central lógica, ameaça. Vai para a central das emoções, ameaça. Medo. Gera energia e vai para o corpo. Você tá em perigo, é uma ameaça. Percebeu? Sempre aquilo que é desconhecido para você, o seu corpo vai entender como uma ameaça. Então, para você, se você não tem experiência de falar em público, não tem experiência de fazer uma palestra, uma apresentação, não tem experiência de fazer uma entrevista para televisão, o seu corpo sempre vai entender como uma ameaça e não como uma oportunidade. Para vencer, então, esse medo que é irreal, para vencer esse medo que é irreal e que considera isso uma ameaça e gera uma série de sintomas no seu corpo, seja da emoção, seja do pensamento, porque daí aqui é o seguinte, quando você está com essa máquina aqui, ó, você está vendo que tem situações externas,
Mas também tem um arquivo de experiências. O arquivo de experiência é tudo aquilo que você já viveu ou aquilo que você ainda não viveu. E o seu corpo, se você já viveu uma experiência de fazer uma entrevista e não foi bem sucedido, ou se você já viveu a experiência de fazer uma palestra e você não foi bem sucedido, vai estar dentro do arquivo de experiências a informação de que é uma ameaça, que você pode se expor ao ridículo, que você pode se expor à humilhação, que você pode sofrer críticas e que você está em perigo. Então, sempre que tem uma experiência informada dentro do arquivo de experiências como negativa, ele vai dizer para o seu corpo que é uma ameaça e o seu corpo vai fazer sair de dentro do sistema da central de emoções a energia do medo para gerar no seu corpo uma forma de defesa e você vai travar. Por isso que se você entender como funciona essa máquina, que é seu cérebro, e você começa a dominar e controlar ela, mas não tem como vencer definitivamente o medo. O medo sempre vai ser uma emoção, que vai agir para o desconhecido, seja externo, ou seja, uma experiência negativa que você já teve no passado, ele sempre vai entender como uma ameaça. E Giovanni, para que precisa o sistema imunológico psicológico? O sistema imunológico psicológico é para você reeditar a experiência, o arquivo que você tem dentro aqui do arquivo de experiência, para você reeditar, ressignificar e transformar essa experiência que você já teve negativa numa nova experiência. Então, por exemplo, se você teve uma experiência mal sucedida ao falar em público, e essa experiência mal sucedida de falar em público marcou como uma ameaça, você precisa, a partir do momento que você faz um treinamento, que você faz um curso de oratória, que você aprende técnicas, que você sabe fazer agora entrevista, que você sabe fazer entrevista no rádio, na televisão, que você sabe fazer uma palestra, que você sabe fazer uma live, e você aprendeu agora, isso gerou novo conhecimento no seu cérebro, uma nova experiência, você ressignifica no simulador imunológico, psicológico no seu cérebro e leva essa informação para o arquivo de experiência dizendo assim, falar em público é uma oportunidade, não é uma ameaça. Então sempre que você for chamado para uma entrevista, é uma oportunidade. Sempre que você for chamado para fazer uma live, é uma oportunidade. Sempre que você for chamado para falar em público, é uma oportunidade. E baseado nisso, o seu sistema de controle operacional das emoções, do sistema lógico, do simulador de experiência vai entender como uma oportunidade, seja por um convite externo, seja para um sentimento que você tem interno do arquivo de experiência. Então, bem-vindo à estrutura que eu criei aqui, lógica, para ensinar você de forma prática, de uma forma através de desenho, para você entender como funciona a estrutura do seu cérebro na emoção do medo. E olha só, isso aqui se torna uma ferramenta de estudo para você trabalhar ansiedade, para você trabalhar todos os outros tipos de medo. Por exemplo, se você é uma pessoa muito ansiosa, quando você é ansioso é uma pessoa que vive no futuro. Então, uma pessoa que está vivendo no futuro é uma pessoa que fica buscando, fora desse contexto aqui, informações. Então, por exemplo, eu vou falar em público, e falar em público é uma ameaça, eu vou ficar com esse sistema o tempo inteiro buscando informações no arquivo de experiência, pensamento. Aqui, ó, onde o seu cérebro fica 70% das vezes. Ele fica aqui, ó. 70% das vezes seu cérebro fica aqui, ele fica ancorado aqui no arquivo de experiências e traz a informação para o simulador de experiências. O simulador de experiência é a mais maravilhosa máquina que existe na Terra. Aqui você consegue parar agora e eu consigo levar você sentado aí onde você está agora, ouvindo aonde você está. Eu consigo levar você para qualquer lugar do mundo, você fechando seus olhos e eu começo a fazer uma atividade, fazendo você fechar os olhos, imaginar que você está numa praia. A primeira informação que vai vir para a central lógica. O que é praia? Vai ir para o simulador de experiência, se você já foi para a praia.
o seu arquivo de experiência vai trazer para o seu simulador a praia e você vai ficar vivendo aqui. Ó. Quando você fecha os olhos e eu começo a fazer com você a experiência da hipnose, eu consigo fazer com que o seu simulador de experiência viva experiências mesmo que você não esteja lá naquele lugar. Então, essa máquina, ela funciona para coisas reais e para coisas irreais, irracionais. Então, se você fechar os seus olhos e você ficar focado no medo, o simulador de experiência vai trazer todos os arquivos de experiências negativas que você já tem. Mas se você sentar, fechar seus olhos e buscar imagens positivas de que você é uma pessoa de confiança, que você é uma pessoa confiante, que você é uma pessoa corajosa, que você é uma pessoa que não tem mais medo, você controla o medo, você gerencia, porque o medo nada mais é do que um estado mental. Então, o medo é um estado mental, uma emoção. A partir do momento que eu digo isso para o meu simulador de experiência, ele vai lá no arquivo. Como eu sei que tem um sistema imunológico, psicológico, eu consigo ressignificar, reeditar essa informação e eu coloco informação nova lá no arquivo de experiências. Então, a partir do momento eu consigo controlar, a partir dessa máquina, que é o seu cérebro, conhecendo ela, eu consigo controlar a ansiedade, eu consigo controlar todos os medos. Por que eu preciso controlar? Porque eu preciso que você seja ativo. Eu preciso ativar você para destravar. E como que destrava, Giovanni? Você geralmente está travado aqui, no arquivo de experiências, e que falar em público é uma ameaça. A partir do momento que você diz agora para o seu arquivo de experiências que falar em público é uma oportunidade, você destrava para começar a falar em público. E você destravando, sempre que surgir a palavra falar em público, o seu arquivo de experiência vai dizer oportunidade. E aí ele vai perguntar para você, o sistema lógico, a central lógica vai perguntar que fala é uma live. Aí ele vai lá no arquivo de experiência. Você sabe como fazer uma live? O seu arquivo de experiência, sim, eu sei. Aí vem uma informação, você vai fazer uma entrevista para a televisão. A central lógica pergunta para o arquivo, você sabe fazer entrevista para a televisão? Sim, oportunidade, ok. Então não ativa a central de emoções. Você sabe fazer uma fala de improviso? Sim, então não precisa ativar a central das emoções. Você sabe falar numa reunião de empresa? Sim, então não precisa acionar a emoção. Você sabe apresentar um TCC? Sim, não precisa ativar a central de emoções. Você sabe fazer uma entrevista para emprego? Sim, não precisa a central de emoções funcionar. Então, sempre que você sabe fazer, não ativa a central de emoções. Não sabe fazer, a central de emoções trata como uma ameaça e vai jogar no seu corpo sintomas. Rubor, suor, mãos tremendo, branco. E aí, por que isso, Giovanni? Porque a emoção do medo tomou conta de você. Plim, 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 plim. Pegou o código? Uma aula magna para você aprender, vencer, controlar o medo de falar em público. Ele pode voltar só se você não aprender. Então é tempo de aprender, falar em público. É tempo de subir no palco e falar em público. É tempo de destravar e falar em público. Eu sou Giovanni de Souza, o mago da oratória.